Olá, bom dia. Oi, Jéssica. Tudo bem? A gente já começa, deixa só o pessoal entrar, o Instagram tá avisando. Bom dia. Acho que tem um delay, né, quando eu falo, até vocês ouvirem. Bom, oi, Ivan, bom dia. Bem-vindo. Então, bem-vindos. Primeiro vídeo da série Ovelha Negra. Hoje mais rápido, um vídeo mais curto, uma apresentação da série e já a introdução do conteúdo, que a gente vai trabalhar nos 5 vídeos. Os 3 primeiros vídeos a gente vai estabelecer uma narrativa, falar dessa personagem que é a Ovelha Negra, de diferentes formas, diferentes abordagens, e vai ser gerada uma conversa em torno dessa narrativa, em torno dessa história, que no quarto vídeo a gente vai fazer uma análise de toda essa conversa que foi gerada sobre a narrativa. No quinto vídeo, a gente traz comentários sistêmicos, comentários a partir da abordagem sistêmica sobre isso e sobre a análise. E quem tá no vídeo no quinto, é a Lica, que é psicóloga também, consteladora, e minha amiga, vocês vão gostar muito de conhecer. Oi, Papo de Gaia, bem-vinda. E vamos lá. Eu vou começar lendo uma frase. Oi, Jana, bem-vinda. Vou começar lendo uma frase do Caio Fernando Abreu. Eu coloquei na divulgação, mas não sei se todo mundo que tá aqui viu a divulgação. E o Caio Fernando Abreu, muitos de vocês já conhecem, é um escritor, um contista, escreve poesias, escreve vários contos. Janaína se identificando já com a ovelha. E aí ele diz assim, abre aspas, afinal, como Rita Lee, com aquela famosa letra de música que a maioria conhece, no quarto vídeo a gente vai falar um pouco dela. Afinal, como Rita Lee, sempre dediquei um carinho todo especial pelas mais negras das ovelhas. Essa que é a frase do Caio Fernando Abreu. Oi, Nai! Seja bem-vinda, bom dia. E o Caio, ele tem um livro chamado Ovelha Negra. Esse livro é um compilado de vários contos que ele escreveu durante a vida, mas contos que ele não deu muita bola. Então, são contos que ele guardou desde a adolescência. Então, ele escrevia, aí ele achava, isso não ficou bom. Rascunhos, aí ele guardava e, isso aqui não ficou legal, isso não é. Então, ele escreveu coisas que não eram publicáveis, coisas que ele rejeitou um pouco, que não ficou muito legal, mas também que ele não jogou fora. Então, ficou guardado lá, todo empoeirado, e em um determinado momento, depois de muito tempo, ele decidiu olhar de uma maneira diferente para esses contos e ele decide então publicar. E ele publica em um livro de contos chamado Ovelha Negra. E no prefácio do livro ele fala essa frase e ele explica o novo olhar que ele teve em relação a esses contos. E aí já é um primeiro momento da gente observar essa convivência dele, que também é uma convivência nossa, com os nossos produtos, com o que a gente produz, com o que a gente faz, com os nossos conteúdos, uma convivência com a gente, com uma convivência com as nossas decisões, né? E ele, então, primeiro momento decide descartar, deixar de lado, e um segundo momento ele consegue ver algum outro valor nisso, né? Então, como que eu posso aproveitar de alguma maneira? E ele chama de Ovelha Negra porque são os contos que não são, que destoam um pouco, não são tão bons, não eram na época tão bons quanto os que ele publicou, e talvez não seriam muito queridos, muito preferidos, né? Não publicáveis são os contos que ele fala. E aí a gente vai falar então, nos 3 primeiros vídeos, sobre esse termo e sobre essa definição da ovelha negra e depois analisar isso, né? Eu vou começar falando de uma história. E aí eu vou começar com Era Uma Vez, porque se não tiver uma vez, não é uma história. Oi, Odete, seja bem-vinda. Então eu vou contar direitinho. Quem tá assistindo e cortando ingrediente para fazer o almoço, cuidado.
presta atenção, cuidado para não cortar o dedo. Era uma vez um pastor. E nessa história, o que o pastor estava fazendo nessa história? Ele estava pastoreando, é isso que os pastores fazem. Então o pastor estava lá, lararará, pastoreando, as minhas ovelhas, que lindinhas ovelhas branquinhas. E todas as ovelhas muito branquinhas, e essas ovelhas de muito valor no mercado, porque ovelhas que ele cuida, ovelhas que são muito obedientes, ovelhas que ele pede para ir para um lado, elas vão, pede para ir para outro lado, elas vão, é horário de comer, elas comem, é horário de ir para outra parte da fazenda, elas vão, e é hora de subir, né, de trilhar um caminho, elas vão. E quando ele decide tirar a lã dessas ovelhas, ele pode, então, utilizar essa lã de várias formas. Ele tinge das cores que ele quer. Ele coloca colorido, ele coloca, faz, né, da maneira como ele gosta, e o mercado atribui muito valor a isso, né. E aí, um belo dia, pastoreando as minhas ovelhinhas lindas, ele vai... se depara com uma ovelha que acabou de nascer, mas essa ovelha, para nossa surpresa, é uma ovelha que tem a lã negra, a lã diferente. E aí, ele, o que eu posso fazer com essa ovelha, né? Nasceu aí, a gente vamos ver o que dá para fazer, né? Já de cara, já vai ter um empecilho e um valor menor no mercado que eu não consigo. Oi, Lica, bem-vinda, boa tarde. Já não consigo vender no mercado essa lã, porque eu não posso tingir de outras cores e diminui o valor, né? Vamos ver o que dá para ser feito com essa ovelha. E aí ele cuida, ele vai pastoreando e tudo mais, e a ovelha vai crescendo, só que além de ter a lã diferente, uma cor diferente, oi Deise, bem-vinda, ela também apresenta comportamento diferente das outras. Então ele fala, vamos todos para cá. Aí todas as ovelhinhas brancas vão para cá. E a ovelha negra vai para o outro lado. E aí ele começa a perceber que essa ovelha é diferente em muitos aspectos, não só na sua roupa, né, na sua veste, na sua aparência. E aí isso fica muito difícil, porque ele tem, aquela história, né, eu vou largar todas as ovelhas e ir atrás da ovelha desgarrada. Depois a gente vai falar mais da ovelha desgarrada, tá bom? É outra história. Mas, e aí o que faz com isso, né? E aí ele vai seguindo e muito automaticamente, né, por todos esses motivos que eu já falei, ele prefere essas ovelhas que são brancas, né? Porque são a maioria, porque tem mais valor no mercado, porque são mais obedientes. Ele não tem tanto trabalho. Olá, bem-vindas. Ele não tem tanto trabalho para fazer, né, o que precisa ser feito ali, pastorear. E essa ovelha negra, ela vai ficando um pouquinho de lado, porque não tem como, né? E ela começa a realmente ter comportamentos diferentes, não é domesticável, ela não é muito... domesticável não, né? Não é animal doméstico, mas ela não é tão obediente quanto as outras. E aí isso vai se tornando uma diferença bastante grande, não só na parte de fora, como em toda como lidam ali, né? Tanto o rebanho, como vê essa ovelha, quanto o pastor na preferência dele. E aí essa ovelha vai causar muitas... vai se meter em um monte de enrascada, ela vai, na hora de seguir o caminho junto com as ovelhas brancas, ela não dá conta, e aí ela vai correndo pro outro lado, e aí ela derruba a cerca, e aí ela faz e acontece, né? Amanhã a gente vai saber um pouquinho mais de como que é essa história da ovelha, tá? De como que acontece quando ela foge do rebanho e como que o pastor traz ela de volta, tá? Por enquanto, apresentar ela e perceber, assim, como que isso interfere, né? Quando tem um elemento diferente na convivência. Então, essa é a definição desse termo, né? Ovelha negra. É uma mutação genética. Então, existem as ovelhas ali, geralmente nascem brancas, e aí por uma questão genética, em algum momento, uma mutação, nasce uma diferente, né? E aí é um diferente, mas que também já vem com estranhamento e sendo indesejada, né? Então a gente falou na história que o pastor prefere as brancas, ela é
a ovelha negra, além de não é só diferente, mas ela é olhada como não tão preferida, assim como no conto do Caio, né? Então ele tem poesias e contos lindos e maravilhosos que ele publica, tem orgulho de mostrar para todo mundo, e ele tem aqueles que ele vai guardando na gaveta, não tem muito valor, vai deixando para lá. E como que a gente pode olhar para essa convivência, o que significa o rebanho, o que simboliza esse pastor, o que significa essa convivência que é com a gente mesmo, com os outros, com aquilo que a gente constrói, com aquilo que a gente produz, tá bom? Então, é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar. Então, hoje, um vídeo bem mais curtinho mesmo. Amanhã a gente continua essa história da ovelha e a gente traz outros elementos. Aí, para quem entrou agora, eu vou repetir. No quarto vídeo, a gente vai analisar essa narrativa e esses personagens. E no último vídeo, a gente vai trazer uma abordagem sistêmica sobre isso. E aí, quem não conhece a abordagem sistêmica vai ter a oportunidade, oi Renata, vai ter a oportunidade de conhecer um pouco, muito brevemente, mas que já dá para ter alguns traços, né, da teoria e dessa abordagem. E quem já conhece pode ajudar a gente a construir esse diálogo juntos, né? A Lica vai estar comigo, mas vocês todos aqui muito bem-vindos. E por hoje é isso. Amanhã chamem mais pessoas, tá bom? Eu vou deixar esse vídeo gravado no IGTV e no YouTube. Então, uma breve apresentação, bem rapidinha, introdução. E amanhã a gente começa a olhar para essa ovelha que agora ela já fugiu. Então, para a gente saber se ela vai voltar, se ela vai ficar lá, continuar quebrando cerca, a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Querem fazer alguma pergunta, algum comentário, pedir alguma coisa? 30 segundos. Se vocês querem algum conceito, algum tema que seja trabalhado nas lives, tá bom? Na série, fala comigo no direct, vou abrir uma caixinha lá. A Lica abriu uma caixinha também para vocês colocarem algumas perguntas lá, tá bom? Já segue, ela tá aqui, ó, Psi Lica Rodrigues, para vocês seguirem. E a gente se vê amanhã, combinado, gente? Um beijo e até!